Pô, deve ser ruim demais ficar perdido igual ele quando você quer investir, mas não sabe o que fazer. Mas eu tenho uma solução prática e rápida para você. É só você assistir o Morning Call e o fechamento de mercado aqui do canal da Genial Investimentos. Então se inscreva e a gente se vê lá. Um abraço. Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast Genial Analisa. Para você que não me conhece, meu nome é Bruno Rosolini, estou aqui sempre para apresentar e para, obviamente, dar as minhas contribuições à medida que for necessário, sempre, né? E, gente, o negócio é o seguinte, no começo do podcast, a gente fazia sempre aquelas análises, lembra que a gente trazia os analistas aqui e falava de cada uma das empresas. Ao longo do tempo aqui, a gente começou a trazer pessoas externas à Genial, ou seja, não que não trabalhavam aqui, mas que também estavam dentro desse universo de investimentos. E aí, trouxemos vários gestores e hoje, como vocês viram aqui já no título, eu já passo a palavra aqui para o Roberto falar. A gente vai fazer hoje aqui com o Roberto representando a Guepardo Investimentos, que para vocês que não sabem tem uma filosofia muito legal e ele vai explorar um pouco isso aqui, de investimento em ações com foco em longo prazo, que é um pouco daquela estratégia, um pouco daquela visão que eu mesmo, para quem me acompanha pessoalmente, acabo gostando também. Mas antes de apresentar o Roberto e o Nishio que está aqui do meu lado, eu queria falar uma mensagem super importante aqui. Na minha tela aqui você pode ver o QR Code, tá? E também tem aqui no comentário do chat da live, também no comentário do YouTube. A gente está fazendo aqui, a Genial na verdade está participando também para arrecadar ali contribuições para o Rio Grande do Sul. Você que acompanha o noticiário está vendo o que está acontecendo, é uma situação realmente muito caótica, tá? Se você acompanha aí os vídeos, seja no próprio jornal, seja no próprio TikTok, Instagram, você vê a condição que está lá e de fato muito difícil. Muita gente perdeu tudo. Muita gente, inclusive, bastante gente perdeu a vida, tem gente desaparecida, então quanto mais ajuda a gente conseguir, melhor. Tem várias vaquinhas por aí, a Genial também está contribuindo agora com uma, tá? Então se você quiser fazer a sua doação, independente do valor que você conseguir, é muito bem-vindo, você pode usar o QR Code que está na tela ou fazer o Pix direto para o e-mail aqui chamado doacão@genial.com.você, tá? A gente vai destinar esse dinheiro para duas ONGs, tá? Uma chamada One Goal e a outra Fundação Sicredi, que aí vão cuidar de levar esse dinheiro lá pro local. Certo? Bom, agora sim trazendo aqui, primeiro, Nishio, obrigado por estar aqui. As contribuições vão ser sempre boas. Boa noite, obrigado. Obrigado, Roberto, por ter vindo. Espero que eu possa ajudar aqui um pouquinho na discussão hoje. Com certeza. E, Roberto, obrigado também por ter topado participar. A gente falou lá por e-mail e você se dispôs a vir aqui de forma super rápida, então acho que vai ser legal entender um pouco mais de você, um pouco mais da Guepardo, um pouco mais da filosofia de vocês e o porquê que vocês conseguem entregar uma rentabilidade impressionante aí, se você olhar para o histórico, para os clientes, vai em média aí 20% ao ano, desde os últimos 20 anos mais ou menos, né? Acho que as continhas vão mudando um pouco, mas é mais ou menos isso, e aí, nada melhor que entender então o que levou a isso, né? Porque não importa no final do dia, importa a performance, né? Mas o que leva a uma performance como essa? Então, muito obrigado por ter topado. Imagina, Bruno, Nishio, obrigado pelo convite, né? Todo o pessoal da Genial. Primeiro, obrigado também pelo elogio, né, da rentabilidade. Realmente, a rentabilidade do fundo aí nesse histórico longo a gente vai fazer 23 anos de história agora, dia 18 de maio. Realmente uma rentabilidade muito boa para o cotista final, né, perto de 22% ao ano, ao longo desses mais de 20 anos. E o mais interessante é os juros compostos disso, né? Esses 22% ao ano, ao longo desses 23 anos, dão mais de 90 vezes o capital. Então, é quase 9 vezes o que deu o CDI nesse período. Ou perto de 10 vezes o que deu a Bolsa em dinheiro nesse período. Então, realmente, a gente fica muito satisfeito porque a gente consegue rentabilizar o nosso patrimônio e, obviamente, dos investidores que nos acompanham. Boa. Antes da gente falar da Guepardo, eu queria só saber umas curiosidades suas, assim, de como que você chegou na Guepardo? Você é um dos sócios fundadores, certo? Ou você acabou entrando depois um pouco? Como que foi esse seu processo? E mais do que isso, por que você decidiu entrar no mercado financeiro e trabalhar com isso? Você não tinha um outro sonho? Porque às vezes o pessoal tem uns outros sonhos aí de criança. Não, confesso sempre que foi isso. Desde moleque, para mim sempre foi muito claro que eu ia trabalhar com isso, né? Meu pai foi dono de corretora por muitos anos, a família inteira era desse negócio, né? Então, já encurtando um pouco a história, eu sou primo do Otávio, então por parte de mãe, né? Minha mãe é irmã do pai dele. Legal. A gente obviamente convivia muito, principalmente na casa dos avós, mas eles infelizmente
faleceram relativamente cedo, então no começo dos anos 2000, acabamos perdendo o contato. E eu trabalhava, né, o meu primeiro emprego, na verdade, no mercado financeiro foi no CEF, que é o Centro de Estudos em Finanças da GV. Eu tinha feito 2 anos de poli, larguei, fui para a GV, né, sempre quis trabalhar no mercado financeiro. Economia? Não, administração. ADM. E eu fazia engenharia civil. Eu olhava, aprendia a resistência dos materiais e falava, cara, nunca vou usar isso porque eu quero trabalhar. E aí eu fiz uma conta, né, eu não era dos melhores alunos da poli, eu fiz uma conta de que se eu saísse e fosse para a GV, eu me formaria mais rápido do que se eu ficasse na poli e aguentasse o final do curso. Aí fui para a GV, trabalhei lá com o William Eide e o Ricardo Rochman na CEF, né, que faz o guia de fundos da Exame, então eu acabei ajudando nessa parte. E aí o meu primeiro emprego mesmo, do mercado financeiro fora do CEF, foi na Votorantim Asset, que era a asset da Votorantim que ficava embaixo do Banco Votorantim. Fiz um processo lá muito interessante, que era um estágio trainee, né? Então, era um estágio de 2 anos que você ia a cada 3 meses rodando as áreas. Fiz 1 ano completo disso, então foi parte administrativa da gestora, parte comercial, parte de economia. E a última que eu fiz dentro do primeiro ano foi na mesa. E aí eu fui pela GV fazer intercâmbio fora do Brasil. Fiz lá os 6 meses, né, de faculdade fora do Brasil. E quando eu voltei, eu já voltei direto para Votorantim de volta. Aí fiquei lá mais 1 ano e meio. E aí, principalmente na época, no meio de 2008, né, pré-crise de 2008, que estava aquele boom de commodities, a gente estava muito preocupado com a inflação, né? Eu era gestor de multimercado. E a gente estava preocupado com a inflação e eu sabia que o Otávio tinha um fundo, que ele conhecia bastante commodities e tal. Não sabia exatamente o que ele fazia, né? A Guepardo fazia na época. Mas eu chamei ele e falei, pô, você não quer conversar sobre commodities, né? Ajudar um pouco a gente nessa parte. Ele foi lá, uma aula, né, que ele deu para o pessoal. Eu já estava querendo sair da Votorantim, mas eu sempre tive foco em multimercado. E aí eu mandei meu currículo pro Otávio, falei, pô, Otávio, você puder me ajudar a apresentar para, né, você conhece todo mundo do mercado. Aí não foi nem para trabalhar com ele, foi não, mais foi para ele assim, fazer me ajuda, ponte. exato. E aí ele olhou, né, eu não era um primo idiota, eu tinha feito 2 anos de poli, tinha feito GV, eu tinha uma capacidade técnica boa. E aí ele falou, falou com os outros sócios, eles estavam precisando de gente na época. Ele falou, eu vou apresentar meu primo aqui, vocês entrevistem ele, se fizer sentido para vocês, né? Eu não vou entrar como voto, porque estou completamente conflitado, e vocês decidem se querem ou não contratar ele. Quando eu entrei lá, e me contrataram, né? Eu fui trabalhar lá. Quando eu entrei lá, isso em 2009, então eu estou já há 15 anos na gestora. Pós-crise, né? 2009. Pós-crise, exato. Eu fui em junho de 2009. E aí o que eu pude ajudar no começo, como eu tinha vindo de uma instituição que trabalhava com fundo de pensão, trabalhava com ELF, então tinha parte de processo muito bem definida. Implementou lá. O que eu pude ajudar foi nisso. Então eu comecei na área de operações, ajudando, manuais, processo. Tinha tudo, mas não estava documentado. Então foi muito fácil o meu trabalho lá, porque não é você ter que impor um desejo do mercado, você tem que fazer A, ou B ou C. Eles já tinham, só faltava documentar. Então, quase um secretário de luxo, fiz todos os manuais, fizemos um foco para a fundação, então a primeira entidade de previdência aplicou com a gente em 2010. Bacana. E aí eu fiquei na área de operações mais ou menos uns 4 anos. O Otávio me deu o desafio de ir para a parte de análise também, então fiquei como analista por um tempo. Voltei para a parte de operações, honestamente não gostei muito de ser analista, preferi mais a parte de operações e comercial. E aí voltei para a parte de operações, e aí quando a gente quis aumentar a captação, me colocaram na parte de relações com investidores, porque como eu tinha um conhecimento técnico completo da gestora, fazia todo sentido um RI completo. Porque normalmente... Você não gostou da parte de análise? Não gostei da parte de análise. O que você não gostou, assim? Tipo, eu sou um cara muito comunicativo, e você tem que... bunda, cadeira, hora. Exato. Então caiu que nem uma luva, eu gostava. Eu já fazia um pouco da parte comercial sendo de operações, né? Porque a parte de operações acaba tendo que ajudar muito na parte comercial, vamos dizer, na estruturação. Então caiu que nem uma luva a parte comercial, aí a gente colocou um outro sócio como diretor de operações e compliance, eu vim tocar só a parte de RI a partir de 2018. Legal. Aí tô tocando desde aquela época. Legal. Aí aproveitando nesse gancho, então, dado que você tá bastante tempo lá, seria interessante entender um pouco, e aí acho que nas suas palavras, né? Porque a gente vê bastante na internet tudo, mas como que você define hoje, assim, um pouco da cultura de investimento da Guepardo, assim? Porque a gente tem diversas gestoras, tem muito fundo, cada um pensa de uma forma, e eu queria entender um pouco de como que vocês pensam e como que vocês enxergam o que é um investimento de verdade, assim? E que, obviamente, isso guia depois todas as decisões de alocação ao longo de todo o tempo.
eu acho que se eu tivesse que definir uma palavra à gestora, é disciplina. Uhum. E eu acho que isso parece, né, leviano, disciplina, mas a disciplina ela é muito importante. Então, o que eu chamo de disciplina? É no momento de euforia você tá baixando a vela, né? Quando tá todo mundo comprando, quando parece que tem aquele céu de brigadeiro e que vai dar tudo certo para sempre, e que automaticamente os analistas projetam isso, e os gestores e multimercados, os juros caem, então tudo vai um movimento bullish. É você conseguir nessa hora ter a disciplina de assim, eu acho que o ativo vale 100, tá se aproximando do 100, eu vou diminuir. E vai ser a hora que todo mundo vai estar falando daquele ativo. E na contrapartida, no momento de desespero, que parece que o mundo vai acabar, que você não consegue ver o dia de amanhã, é a hora que a gente tem a disciplina de, tá barato, tem que comprar, empresa boa, bem gerida. Então já vai um pouco também, uma derivada da pergunta, que seria o tipo de empresa que a gente procura, é uma empresa com qualitativo muito bem definido, que é uma empresa com estratégia muito boa, com a gestão muito boa, para você ter o conforto e confiança de, nesse momento que o mundo parece que vai acabar, você poder botar todo o seu caixa lá, né, dar o all-in, vamos chamar assim, nas empresas, e esperar, porque você sabe que você vai ganhar dinheiro. O que é difícil, que você não consegue quantificar, é quando. Mas você sabe que você está comprando barato, é sentar em cima e esperar. Então, você ter essa disciplina, eu diria que acho que é o maior diferencial da gestora. Até uma outra curiosidade, porque o que a gente vê, pelo menos desde quando eu comecei a investir, eu sou bem mais novo aqui nesse sentido, existe muito uma euforia, assim, acho que essa palavra que você colocou. Então, tudo começa a ir bem, então, agora é a hora de comprar tudo. Começa a ir mal, não vamos sair, deixa isso de fora, volta lá para renda fixa. Então, o pessoal sempre fica fazendo esses movimentos de vai e vem, vai e vem, vai e vem. E aí, eu queria entender como que isso, de certa forma, você falou que para vocês, na verdade, você tem a oportunidade quando todo mundo está querendo sair para você comprar, porque você compra negócios bons mais baratos. Mas como que isso, às vezes, prejudica, assim, o fundo? Porque se você tem um monte de cotista que, às vezes, não está alinhado com isso, o cara está pedindo resgate no momento errado. E você é obrigado, de certa forma, a liquidar suas posições, até se você não tiver o liquidez suficiente para depois devolver esse dinheiro para esse cara. Como que é um pouco desse perfil do cotista da Guepardo? Assim, ele é um cara que está bem alinhado com vocês? Ou vocês já viram momentos onde, esse cara aqui não era para estar aqui, ele tá errado, às vezes ele entrou num momento de euforia. Isso já aconteceu assim? E como que é da parte da gestora? Talvez se eu pudesse também falar um pouquinho do passivo, né? Se é mais fundo de pensão, se é mais pessoa física. Aí fala que aí vai um pouco nessa linha. Exatamente. Não, a gente tem, você pega do nosso passivo, né? Mais ou menos 44% são de entidade de previdência, são 114 entidades que investem com a gente. Então é um passivo, né? Mais de longo prazo, que tem uma visão mais profissional, exato. A gente é muito relevante também no fundo, né? Vocês são all-in lá? Só pode investir lá? A gente não obriga nenhum analista ou sócios, né? Todos os analistas também são sócios. Ao cara ter 100% do patrimônio dele na gestora por um motivo, né? Cada um tá num momento de vida, cada um tem um estágio, cada um tem um passado, cada um... Então, tem gente que banca os pais. Pô, eu não posso querer que ele tope tomar o mesmo risco de um analista menor que vive de aluguel e só tem para comer, entendeu? Só precisa do dinheiro para comer. O outro tem filhos. Então, o que é proibido lá? O cara investir na pessoa, né, comprar ação na física e o cara investir em outros fundos de equity de concorrente. Isso que é proibido. E, obviamente, o cara ganha um bônus fabuloso, não põe nada no fundo, o dia seguinte aparece com carro importado, vai ser chamado por uma conversa. Que nunca aconteceu isso, porque a cultura nossa, todo mundo que está lá, vocês vão notar, são pessoas mais low profile, a gente não fica brigando em Twitter, as pessoas têm uma cabeça de guardar dinheiro, então ninguém gasta um pedaço importante de patrimônio em casa, apartamento, carro. Então, é uma cultura, por ser uma gestora menor, é muito mais fácil você deixar todo mundo alinhado. Então, as pessoas que estão lá, né, e o nosso turnover é zero, o último analista que saiu da gestora foi em 2018. Então, são pessoas que têm a cabeça muito semelhante. E isso também ajuda muito na parte de disciplina, porque às vezes se você está numa gestora muito grande, com muitas cabeças diferentes, esses momentos, né, de esquizofrenia, tanto para cima, de que tudo vai dar certo, ou para baixo, que o mundo vai acabar, você ter muitas cabeças diferentes pode atrapalhar e fazer muito ruído na hora da tomada de decisão. Então é melhor você ter menos gente alinhada, porque aí todo mundo se olha... É muito tranquilo o dia a dia da gestora. E aí, mas aí, nesse sentido, falando um pouco dos cotistas, então, que vocês têm lá, bastante fundo de pensão, bastante vindo da patrimônio próprio e pessoa física. De plataforma, a gente tem mais ou menos 14%. Tá. O resto, a gente tem perto de 20% também de family office, wealth, ou wealth que acaba utilizando as plataformas, né, como
um Wealth as a Service. A gente tem um fundo de previdência também, tem na Icatu e tem outras plataformas, que daí é perto de 8% do nosso patrimônio. Então, é um passivo que deixa a gente trabalhar bem alinhado com o que vocês acreditam. Óbvio que tem, né? Plataforma, eu não tenho como pegar cada cotista e dar uma aula pro cara. Então, você tem cotistas muito bons. Eu tenho cotista que está com a gente há 4, 5 anos. Eu tenho cotista que... Né, a gente até fez um estudo, né? Quem quiser olhar nossas cartas, a gente no nosso site, a gente tem as cartas trimestrais. Se eu não me engano, a carta 103, a gente faz um estudo, eu pego todos os cotistas que resgataram e fui ver qual é o horizonte de investimento deles. 5% dos cotistas que tinham resgatado em menos de 30 dias. O que eu quero dizer? Né? Ele fez o pedido do resgate, o fundo é D30, ele fez o pedido de resgate em menos de 30 dias que ele aplicou. Então o cara não tem ideia o que ele está comprando. E aí, né, se eu não me engano, perto de 80% era menos de um ano. Dos cotistas que tinham resgatado. Então é um trabalho que a gente fica fazendo, a gente mostra com fatos e dados. Então eu peguei quanto foi o retorno desses caras versus quem ficou no fundo. Como a gente tem um banco de dados muito robusto lá dentro, é muito fácil da gente fazer esse trabalho. E o que a gente está aqui, por exemplo, eu estou nesse podcast, que a gente mais quer é educar cada vez mais a pessoa física para entender a importância do longo prazo, entender que os juros compostos que fazem a diferença. Então, o cara ficar por muito tempo, não é só porque a gente quer que o cara fique por muito tempo, porque vai ter anos ruins, mas vai ter que nem ano passado que a gente deu 40. E aí a pessoa estava investida no CDI, porque o CDI está dando 13, surpresa, perdeu praticamente 3 anos de CDI numa paulada só. Eu pensei que a porcentagem de pessoa física fosse maior. Eu também. 14% só. Eu achei que ia ser maior. E pessoa física é um momento... O que eu chamo é pessoa física plataforma, porque eu tenho pessoas físicas via Wealth, ou cliente direto com a gente que está é um pouquinho há 15 mais... anos, que estão dentro desses 20% de Wealth que eu falei. Número de cotistas total da gestora é um pouco mais de 20 mil. A gente deve estar com mais ou menos uns 22 mil cotistas. Só que muito pulverizado em plataforma, aí patrimônios menores, e as fundações que acabam sendo os cheques maiores. Geralmente o pessoal de plataforma ele tem menos informação, e aí ele acaba olhando a performance. Então ele vai compra no pico, e aí dá uma chacoalhada e ele já está vendendo, né? Exato, infelizmente é isso que acontece. E um dos objetivos aqui é educar para o cara não fazer isso. É trazer gestores, exato. Né, conhecer as pessoas que estão investindo. Exatamente. Para o cara saber onde ele está colocando, né? Acho que isso ajudou os podcasts, porque antigamente, às vezes, para você saber o que o gestor estava fazendo, o cara tinha que ir lá, ler as cartas, tal, e não era todo mundo que lia, que acessava. Às vezes o cara nem sabia que isso existia. Aí nem sabia o site, nem sabia as gestoras boas, as gestoras independentes. Sem dúvida, a plataforma, ela democratizou muito o investimento. Falta a segunda pernada, que é um trabalho que vocês fazem, que todo mundo faz, que é de conhecimento. Que não é um negócio que é do dia para a noite que eles vão aprender. Você tem que ficar educando, a pessoa tem que mal aprender. 300 Estados Unidos tem mais fundo do que ação, né? É impressionante. Então, realmente é difícil de você estar escolhendo bons gestores, né? Eu queria até fazer uma pergunta, porque você falou muito, então, dessa filosofia de momentos ruins é a oportunidade. Estou traduzindo assim. Momentos muito bons vamos olhar, vamos ver o que está fazendo sentido ainda. E aí eu queria te perguntar, assim, um pouco na visão da gestora, assim, esse momento que a gente está hoje. Que hoje, alguns meses atrás, que é um momento, tipo, todo dia sai um dado novo e a narrativa muda. Então, todo dia, ou você faz uma coisa, no dia seguinte, calma aí, aquilo que eu falei não vale mais, agora vamos fazer assim. Que na cabeça das pessoas deixa, especialmente pessoa física, assim, fica eufórico pra caramba. Pô, o que eu faço? Então, eu compro mais, não compro, vendo? Como que vocês estão olhando para esse momento e como que vocês estão agindo agora lá dentro? Claro. A gente acaba fazendo, né, por exemplo, momentos de euforia pré-2020, né? Então, final de 2019, começo de 2020, agora, no final do ano passado, começo também agora de 24, a gente acabou fazendo muito caixa. Tá. Então, pré-pandemia, a gente tinha, né, um dia antes da pandemia, na sexta-feira pré-carnaval, a gente tinha perto de 22% do fundo em caixa, e a gente não tinha ideia que ia ter uma pandemia. Então, se continuasse a euforia, talvez a gente fosse ficar para trás da bolsa. Em nenhum momento isso vai incomodar a gente. Porque a gente é um fundo de retorno absoluto. Eu quero dar um retorno. Se eu conseguir dar 22% ao ano, eu estou felicíssimo. Né? O compounding disso é muito violento. Então, os ativos vão se aproximando do valor justo. Essa disciplina obriga a gente a... Cara, vamos embora. Você vai realizando. Vai realizando. A gente vai reduzindo posição, né? Então, a gente acaba mostrando bastante isso em gráfico. Conforme a ação vai subindo, a gente reduzindo o número de ações, né, daquele ativo, sempre para tentar assim, eu quero ter uma relação de retorno. Uma coisa que eu achava que valia 100... Estou comprando por 50, eu quero ter um tamanho de posição.
negócio está 80 do 100, eu vou ter uma posição menor. Né? Assim que essa disciplina é importante nisso. E vai ser a hora que todo mundo vai estar falando da empresa quando ela tiver 80 do valor justo. E valuation proprietário que vocês fazem, modelo, projeta, todo mundo. Fluxo de caixa descontado, o jeito babaca que dá certo. E é tudo de vocês, né? Tudo 100% de vocês, as premissas. A gente não olha consenso, não olha research, é 100% nosso o trabalho, 100% proprietário. E aí, nesse sentido, vocês agora estão fazendo o quê? Assim, vocês estão com mais caixas, realizando um pouco das posições, aí tem a oportunidade na visão? Não, a gente zerou o caixa agora em abril. Né? Zerou. A gente chegou a ter 12,4% de caixa no final de janeiro. Então, principalmente em novembro, dezembro e janeiro, a gente fez muito caixa, principalmente em o pessoal estava mais animado, né, com o mercado. O mercado estava mais animado. Os 2 principais investimentos nossos estavam se aproximando mais do valor justo, a gente acabou reduzindo bastante eles. E aí, aproveitamos esse caixa, né? A gente fez mais ou menos uns 20% de caixa, 20 e pouco. Um pedaço disso a gente comprou outras empresas que estavam mais descontadas e um pedaço, não tem oportunidade, é caixa. Não tem frescura. Ficaram com quanto de caixa nesse período? A gente chegou a ficar com 12,4. Hoje a gente está com meio. Então a gente tinha 12,4, foi para 8 e pouco em fevereiro, março. Em abril, esse 8 e pouco virou meio. E tem alguma regra, assim, que vocês tipo, não posso ficar com tantos por cento do fundo em caixa, ou é muito do momento da decisão de vocês mesmo? Não, muito do momento, né? Não é muito quadradinho. A gente já chegou a ter 33, que é o limite regulatório de caixa. Só por conta da long bias? Long only. A gente fez 33 de caixa, na época a gente gostaria de fazer mais ainda de caixa, mas é por regulamentação. Exato. E talvez se não tivesse tido a pandemia em 2020, a gente teria continuado fazendo caixa até 33 de novo. Porque estava uma euforia e muitos ativos estavam bem próximos do valor justo. É verdade. Eu quero fazer uma pergunta ao contrário do que normalmente o pessoal faz. Porque normalmente o pessoal sempre fala... Eu vou falar disso depois, que são algumas teses que vocês gostam, assim, que foram até vencedoras na carteira. Não precisa entrar no detalhe, mas é mais para a gente conseguir trazer para o pessoal um pouco dessa visão. O que vocês viram e por que foi ganhador. Mas antes eu queria entender onde que a Guepardo, assim, na sua visão, já errou. E se é que vocês erraram em algum momento. Você pode falar que você não errou. Mas não, gestor que fala que não erra é mentiroso. Exato. E aí, onde que vocês erraram e como que vocês aprenderam com esse erro? Qual que foi o erro, assim, que vocês fizeram e que, a gente aprendeu com isso e agora a gente não tá fazendo mais? Até por conta educacional mesmo. Acho que o pessoal ia gostar de ouvir. Claro. O primeiro foco nosso para olhar uma empresa é a parte qualitativa, né? Porque as pessoas esquecem, mas você investir numa ação, você virou sócio do cara. Sim. Né? É um negócio. Por ter uma facilidade de entrar e sair e tal... As pessoas não põem no mesmo peso que é um contrato social. Exato. A diferença é que num contrato social, uma empresa de capital fechado, tem aquela dificuldade, Jusesp e tal, mas é a mesma coisa. Então, o nosso primeiro grande filtro, e a gente só pensa nisso no dia a dia, é qualitativo. Eu quero encontrar empresa boa que eu quero ser sócio para os próximos 10 anos. Esse é o primeiro trabalho que a gente faz, que a gente reduz das 450, mais ou menos, empresas que tem na Bolsa para perto de 70, que são as empresas que a gente realmente pode ser sócio. Onde que foram os erros? É sempre no qualitativo. Porque é o que, por exemplo? Uma gestão que vocês... Uma gestão, estratégia ruim, alocação de capital ruim, alavancagem, setor, governança. Então, são várias coisas que podem atrapalhar uma empresa no longo prazo. E aí, obviamente, ter 20 e poucos anos de história, e eu acho muito importante as pessoas entenderem o peso que isso tem que ter numa decisão de investimento, ter 20 e poucos anos de história, a gente já passou por N cases. E já aprimoramos muito o nosso processo. Então, tanto é que você pega dos últimos 20 anos, a nossa geração de alfa nesses últimos 5, 6 anos foi melhor do que a nossa geração de alfa histórica em relação ao Ibovespa. Então, só mostra que o nosso processo realmente está mais azeitado, que a gente está melhor nele, porque é um PDCA, é o Plan, Do, Control, Act. A gente fica controlando, aquela empresa que a gente errou. E acontece, aí depois aparece uma outra empresa, a gente, essa daqui parece aquela lá, não vamos cair de novo nisso. Então é importante você ter esse trabalho muito bem mapeado para você não cair. Errar é humano, errar 2 vezes já não é muito inteligente. Então essa parte qualitativa nossa cada vez está mais azeitada. É óbvio que a gente vai continuar errando alguma vez na vida, não é que tá infalível, mas cada erro traz um aprendizado profundo. E é legal isso que você está colocando, porque às vezes o qualitativo desalinhado, quando você está fazendo o modelo... Aí as suas premissas estão alinhadas a um qualitativo que não foi não é o correto. Exato. E aí o que você colocou ali, na verdade, não é fumaça, a realidade. Exato. Aí já era. Então é bom você falar isso, porque às vezes o pessoal fica tão vidrado no modelo em si, no número, e esquece às vezes de falar, mas
Será que essa gestão consegue chegar, consegue fazer esse número? Aceita qualquer coisa. Ou será que o setor consegue crescer a esse ponto de esse número ser justificável? Acho que isso é legal de você colocar. E aí, aproveitando até o gancho, assim. Então, você falou muito dessa questão de olhar para o qualitativo primeiro. Que você vai passar por várias dessas caixinhas, né? Desde o time, o setor. Vocês costumam visitar bastante as empresas antes? Isso é um negócio que está dentro da cultura? Porque algumas pessoas não visitam. Não é todo mundo também que consegue visitar, especialmente a pessoa física. Mas vocês têm esse costume de ir lá, dentro da empresa, ver como visitar as plantas fabrícias, se for uma indústria. E isso é importante no final do dia para vocês, acredito, dado o que você comentou. Mas aí, eu queria entender que mais que vocês vão olhando, assim, qual que é meio que um scriptzinho, assim, de análise, de tomada de decisão, e se existe alguém na Guepardo, o Otávio, não sei, se é o cara que fala, tudo que vocês fizeram tá errado, eu não aceito e acabou, ou é mais, todo mundo aqui vai votar, vai pensar e tem que ser unânime. Como que funciona isso? Então, como é que funciona o processo, né? Falar com a empresa, óbvio que é muito importante, conhecer as fábricas é muito importante, mas a gente adora falar com o concorrente do cara, a gente adora falar com o cliente. Então, vamos lá conversar com o concorrente, mas por que você acha que o cara é bom? Mas por que você acha que você é melhor do que ele? Mas por que você acha que ele é vencedor ou você? E como é que isso vai ser ao longo do tempo? Acontece da gente falar com o funcionário da empresa. Então, já aconteceu da gente ir atrás. Obviamente, é uma reunião off the record, né? A gente entrevista o cara, mas sem a empresa saber, né? Tem que ter um negócio de confiança para entender, porque é muito engraçado. A empresa fala a gente tá querendo ir para esse lado, tá? Aí você vai conversar com o funcionário, a meta do cara não tem nada a ver com aquilo. O clima organizacional é muito pior, né? A empresa sempre vai pintar como todo mundo ama trabalhar lá, né? E aí você vai lá no dia a dia, né, na cozinha da empresa e realmente descobre algumas verdades. Tem até que tomar um pouco de cuidado para não ser levado, não vai ser uma informação que é uma bala de prata. É um mosaico. O cara falou isso, o fornecedor falou isso, o concorrente falou isso. Por isso que eu falo que o nosso trabalho versus uma pessoa física é quase covardia, porque a gente tem lá todos os analistas alinhados pensando o dia inteiro nisso, fazendo isso, tendo acessos que muitas pessoas físicas não conhecem, indo lá vendo as fábricas, vendo as plantas, indo lá conhecendo os concorrentes, se desdobrando em cima das leis que estão dentro daquela empresa, por exemplo, né, que acabam atrapalhando ou beneficiando aquela empresa. Então, esse trabalho qualitativo ele é um trabalho demorado. Até por isso que a gente não entra em IPO, porque não dá tempo de você olhar uma empresa com esse nível de dedicação quando a empresa vai abrir capital. Você tocou nesse ponto do IPO. O que vocês não investem nem ferrando na Guepardo, assim? Pode estar se o modelo tiver, tá barato pra caramba, mas a gente não vai investir por conta disso. Existe alguma regra nesse sentido? Você falou IPO, por exemplo. E o que mais? Na verdade, o primeiro trabalho é no setorial. Então, tem diversos setores que a gente não quer ser sócio. Por exemplo? Empresa aérea, isso é batata, né? Já, isso daí é sem graça. Coitado dos airlines. Mas é que é um business muito difícil, né? É um business muito difícil de ganhar dinheiro no longo prazo. Varejo online, então não entramos em Magalu, não tínhamos Via Varejo. Não tem uma Casas Bahia, pô. Não achamos que tem vantagem competitiva, no final é briga por preço, é briga por cliente. Quem ganha é o Google nessa história, né? O CAC é muito alto, o custo de aquisição de cliente. Deixa eu pensar um outro. Meio de pagamento de adquirência, então Stone, Cielo a gente não investe, porque a gente acha que não tem vantagem competitiva entre uma e outra, então é guerra de preço, né? Tem rede, GetNet e tal, tem todas. Alguns setores que a gente não gosta, né? Não vou debruçar em cima de todos, mas vamos dizer, com esses três já dá um pouco para dar um cheiro. E aí, quando a gente fala, a partir do momento que eu não foi aprovado no qualitativo, a gente não tem modelo. Você nem passa, então, para fazer um modelo. Você nem perde tempo. Nem gasta tempo. Porque é o que você falou, como é que eu consigo projetar um negócio que eu não acredito? Como é que eu vou botar 10 anos mais perpetuidade num negócio que eu não tenho certeza se a margem realmente é de verdade? Vai chegar naquela margem que tá o modelo falando, então não gasta. Você não tem perigo de cair no canto da sereia, entendeu? Do negócio tá caindo, você, eu não gosto, mas o modelo tá parecendo que é barato. Aí é pedir para ter problema. Então poderia estar muito barato, mas se não passa, vocês falam, a gente vai ficar de fora. Exato, eu não tenho ideia, o ticker, o preço... Como é que tá? E nesse sentido, empresas com participação do governo, assim, dado que vocês têm esse risco, um pouco essa imprevisibilidade dessa ingerência política, vocês também ficam de fora ou vai depender? Não, a gente fica de fora. Depende do momento. Depende do momento. Então, mas majoritariamente, nas maiores decisões, fica de fora. A gente fica de fora. Entendi. Preferimos deixar de ganhar do que correr um risco governamental. Que você... um case de privatização, por exemplo, Sabesp, A Sabesp a gente até está interessado. É um negócio que aí vai deixar de ser do governo, né? Ele vai ter uma participação minoritária.
Pô, pode ser um negócio muito interessante. Esse upside, né? Exato. Tá. A gente tá olhando, sim. Então é mais quando ou privatizações ou pré-privatizações nesse sentido, que vai sair da mão do governo. Sim. Ou, entendi. E aí, nesse dado que você falou que você não gosta, portanto, para onde é que você vai e para onde é que vocês gostam? E aí eu queria até puxar o gancho, porque a gente estava falando em off já da questão do Itaú. Então, acho que bancos acaba sendo um setor que vocês acabam olhando, acho que é um pouco previsível, é perene, é um negócio de longo prazo também. E aí, eu queria que você, primeiro, onde que vocês olham nessas questões do setor, que vocês gostam, que acabam alocando. Depois, se a gente puder passar por alguns piques assim, específicos que vocês têm posição, que vocês gostam, que vocês carregam bastante tempo, acho que é legal também. Sim. O Itaú foi um investimento, eu acho que isso até pode dizer um pouco em respeito à nossa filosofia. Como a gente é muito target-oriented, né? O que eu quero dizer? Pô, bateu o valor justo, se aproximou, a gente vai embora. O Itaú, ao longo desses 20 e poucos anos, se não me engano, a gente já entrou 6 vezes, né, com posições grandes em Itaú e saímos. Então, e normalmente são nos momentos que o bancão vai acabar. Então, essa última entrada grande que a gente fez foi lá 2019 e 2020. O negócio das fintechs. Exato, a fintech vai dominar, o ROI do banco vai para 12, 14, não vai a agência é coisa do passado, e a gente entendia que o Itaú era muito diferente disso, tinha um foco grande em tecnologia, estava trocando a roda da Ferrari com o carro andando, então não é, né, o mercado financeiro ele acaba sendo muito curto prazista. Pô, tem que fechar todas as agências. A vida não é simples, assim, eu sei que no Excel você põe 0 ele funciona, mas a vida real, você fechar... E talvez algumas agências faça sentido você ter, né? Aqui mesmo na Faria Lima, você pega, a gente tinha, se não me engano, vai próximo, não vou nem falar Faria Lima inteira, era perto de 5, 6 agências. Então, hoje tem 2, né? Ou na Cidade Jardim com Faria Lima. Então tem 2. Mas, pô, tudo bem, já tirou 4, mas faz sentido ter talvez 1 ou 2. Você já teve uma redução importante no seu custo, né? Tanto é que você olha o SG&A do Itaú, é maravilhoso como os caras conseguem controlar aquilo de um jeito muito bom. Então a gente entendia e falava, pô, o que eu tenho certeza é que não vai ser o ROI de 14, que nem todo mundo tá falando, ou 13. Então a gente sabia, eu não tinha ideia que ia voltar para 21,5, 22, que nem tá acontecendo. E essa é a delícia de você investir em empresa boa qualitativamente. Você é surpreendido positivamente. Sempre felizmente aconteceu tal coisa, felizmente aconteceu. E quando você investe em empresa ruim, é sempre infelizmente aconteceu tal coisa. Então é impressionante como empresa boa te traz notícias boas ao longo da vida, empresa ruim todo dia se acorda com uma surpresinha. E banco, vocês só majoritariamente Itaú ou vocês já chegaram até algum outro banco? Nesse sentido? Não, principalmente Itaú. Principalmente Itaú. Mesmo nesses 20 anos, o grande... A gente sempre entendeu que Itaú era diferente. Entendi. Banco de engenheiro, a gente brinca lá dentro. Não, mas faz sentido mesmo. A gente tá aqui para provar, né? O resultado foi bom, não foi? Foi excelente. Foi consistente. Felizmente, é o que você estava falando. Felizmente veio bom pra caramba. Acho que ele veio um pouquinho melhor que o pessoal tinha também. Enfim, tem qualidade, os fundamentos foram tendência muito boa. Não, faz sentido. Esses fintechs ali... Nubank, vocês olham? Não tem. É o mais valuation. Exato. É que eu prefiro, por exemplo, o Nubank daqui a 5 anos pagar mais caro. O negócio realmente deu certo. E aparentemente está dando certo, não é que a gente acha que não vai dar certo. Mas é muito difícil para a gente precificar quanto vale. A gente não gosta de ter essa incerteza, entendeu? Então eu prefiro ficar fora, pago talvez mais caro lá na frente, não tem problema nenhum, com o negócio que eu tenho certeza que eu tô... Quanto é um ROI de verdade, né? O ROI de verdade quer dizer o ROI ao longo do tempo dele, exato, sustentável. Então, a gente prefere, às vezes, pagar depois mais caro, mas ter certeza que está comprando. Esse é um crivo, então, de modelo, né? Não é porque você não acredita na qualidade do Nubank, é porque o modelo não te permite hoje você investir. É muito difícil. Entendi. É difícil fazer um modelo de 10 anos mais perpetuidade do Nubank. Não, faz sentido. E o valuation também é bem esticado. Você acha que tá caro? Os múltiplos, assim, olhando só para a múltipla a curto prazo, é super esticado. Né? É verdade. É difícil, você tem que colocar muito growth, você vai ter que comprar hoje pensando que não vai ter de-rating, né? Não vai ter uma compressão de múltiplos, você vai ter crescimentos nos próximos anos, para você pegar lá na frente uma melhora. Um upside, né? É difícil, a gente prefere, porque... Aí o teu downside risk é muito alto. Sim, faz sentido. Então, eu prefiro assim, o tipo de empresa que a gente gosta de comprar é uma empresa que eu olho, quando a gente está investindo, a gente faz um modelo reverso, não sei, como se fosse uma engenharia. Cara, o que eu tô pagando? Pô, tudo bem, a empresa tá num momento ruim, mas eu tô pagando que tá tudo ruim,
Se continuar tudo ruim, tá bom, eu não vou ganhar muito dinheiro, mas eu tô pagando o que eu tô levando. Se voltar, se melhorar... A pessoa quer ganhar aquela quentinha, né? Quero ganhar 30% em 2 meses. A verdade, assim, as empresas boas já são mais precificadas, são às vezes mais líquidas, é mais difícil você... Né? É mais difícil você ver esse movimento muito brusco de valorização, muito rápida, repentina. Assim, a gente teve uma que foi o Grupo Ultra, né? Que essa foi uma porrada que a gente deu ano passado. Subiu 120%, vai mais ou menos em perto de 12 meses. Às vezes, assim, esses ciclos dão uma... Por exemplo, o Itaú tava largado até pouco tempo, né? Ano passado que deu uma subida boa. Então, assim, sempre tem oportunidades também. Mas é mais difícil você ver essas oportunidades ao longo do tempo. Faz sentido. Você, nessa guinada também, vocês olham para algum tipo de utility, assim? Elétricas, por exemplo? A gente olha, mas... Porque você falou muito de questão de olhar primeiro para a qualidade do negócio. Tem elétricas muito boas. E aí, na parte de modelagem, de certa forma, é até uma modelagem que, entre aspas, um pouco mais simples, né? Dado que você... É muito previsível, né? O que você vai colocar ali. E aí, vocês já tiveram alguma posição que representou bastante, assim, de vocês, que vocês falaram, putz, isso aqui foi um ganho expressivo pra gente, isso aqui foi uma tacada boa, isso aqui... Não, elétrica, eu não me recordo a gente ter tido um ganho muito grande. Na nossa visão, o problema da elétrica não é nem valuation, né? Que nem você bem comentou, Bruno, mas é que normalmente o upside é muito baixo. Ela é uma NTNB mais um teco, sei lá, a NTNB tá 6 e pouco, ela vai estar em NTNB mais 7 e pouco. Pra gente, o ganho versus o risco de você estar em equity e tal, não faz sentido. Eu prefiro pegar um shopping center. Eu acho que dá pra ganhar mais dinheiro e é tão previsível quanto, entendeu? Entendi. Mas shoppingzão não é não é talvez um varejão, assim, mais ou menos, nesse sentido? Teoricamente, não poderia trazer um pouco mais parecido com aquelas empresas que você falou que você não gostaria de ter na carteira do que uma elétrica, uma coisa nesse sentido? Ou eu tô falando besteira? Não, eu acho que não, porque quando você tem um shopping, né? Porque o shopping, só pra me complementar, o shopping ele tá, na verdade, exposto a toda uma questão também de chama aqui de ciclo doméstico, vai. Então você tem, às vezes, um momento muito ruim para varejo como um todo, isso acaba afetando shoppings também. Não sei se na mesma proporção, mas o que eu tô querendo passar talvez tenha um pouco mais de imprevisibilidade para você conseguir entender um pouco desse valor dos shoppings ao longo do tempo, que você não teria numa outra empresa, como é o caso do Itaú, por exemplo, o caso de uma elétrica. Faz sentido, eu acho que o shopping é mais estável ainda que o Itaú. Por mais que o estável. Itaú seja um exemplo de estabilidade. Aluguel, né? Aluguel, mas real um estate. aluguel, Pensa que o cara no final, que ele faturar, depende muito do eu vou ganhar momento, um percentual ou com aluguel mínimo. Então, né, você já tem um cap de quanto é o seu downside risk, vamos chamar assim, de quanto você vai ter de aluguel. Quem faz o investimento é o lojista, então você não corre o risco. O CAC, vamos chamar assim, é do teu cliente, não é teu. Você se beneficia se a loja dele deu certo. Se não deu certo, uma hora o cara vai embora. A gente acaba olhando muito a vacância do shopping é super baixa, né? Principalmente do grupo de shopping que a gente está investido. E é um negócio também, tem restaurante, né? Eles se reinventaram, então tem várias coisas. Ele é bem estável, vamos dizer. E fora isso, se você está dentro de um grupo de shopping que sabe gerir bem, né? Que tem um conhecimento técnico-financeiro bom, que é o caso, né? A gente acredita na Allos, que é de shopping center, que é Aliança, Sonae e BR Malls. A competência financeira deles, lá do Rafa Salles, né? Do Renato Rick, que é o chairman, do resto da equipe, de pegar shoppings que estão que estão uma maturidade maior, com, vamos dizer, um retorno menor, vender, pegar esse dinheiro, recomprar ação ou comprar outros shoppings com retorno maior, essa alocação de capital deles, a gente tira o chapéu. Dá um prazer ser sócio dos caras. Não, então tem isso também da competência técnica da equipe, né? Lá da empresa de alocar da melhor forma possível o capital. Faz sentido. Fora isso, o pessoal faz muito play de juros, né? Então, No shopping? Em shopping. Você pode pegar a correlação que você quiser. É inversamente proporcional à curva. É impressionante. Tanto é que um dos motivos a gente acabou aumentando em shopping center agora em abril, porque como a curva longa de juros subiu pra caramba, shopping center derreteu. E pra gente é shopping center. É ótimo. Agora eu tô ganhando shopping na veia. Um retorno maior no mesmo investimento. E se você quiser fazer um play mais agressivo, você vai pra construtora. Mas a construtora tem muito risco, né? A construtora não é que nem shopping que você tem um ativo, né? Aquele real estate é seu, né? Aquele bricks and mortar é seu, aquele pedaço de terra é seu.
No caso de construtora, você é fluxo. Tem que matar um leão a cada ano. Tem muito mais construtora E que vai à quebra. falência. E quebra. Né? Shopping não quebra. É verdade. Você pegar o setor de shopping nos Estados Unidos, vis-a-vis de construtora nos Estados Unidos, é muito superior. Pô, faz sentido. E é a play de juros. Então, se o pessoal faz play de juros, a gente faz play de juros aqui com shoppings. Toda vez que a gente acha que os juros vai embicar, a gente coloca mais shopping. Ou às vezes, se quiser tomar risco, bota costura. Mas assim, não é um... Na matriz risco-retorno, pra casar, shopping entendeu? faz mais sentido. Não, você tem que escolher também, por exemplo, pegar uma Cirela que é bem gerida, tal, de repente tá barato naquele momento. Faz sentido. Commodities. Vocês têm posição, gostam ou não? E eu quero tentar trazer um pouco sobre Vale, porque Primeiro, Vale é uma... acho que se a gente for falar até de fluxo estrangeiro, talvez seja a empresa que mais puxa fluxo estrangeiro, assim. Quando o estrangeiro começa a voltar para a bolsa, acho que talvez Vale seja um dos caminhos, assim, mais talvez lógicos, dado o tamanho da empresa, dado um pouco da perspectiva também. Mas recentemente o que a gente viu? Até interferência política numa empresa que nem estatal é. E aí fica difícil de falar, pô, às vezes tem um crivo, não vou investir em estatal porque eu não quero isso. Só que aí você tem uma empresa privada onde você tem o governo, de certa forma, querendo intervir também. Você tinha vários ruídos também que estavam travando um pouco o preço. E aí a gente começou a ver um pouco desse descasamento entre minério de ferro, que, pô, tá $120 agora. Talvez um pouco menos. Não, um pouco mais, sei lá. E Vale tava muito para trás. E aí, nesse ponto de vista, quando você falou, né, a gente volta e começa a se posicionar quando o pessoal não quer, quando o pessoal tá colocando a catástrofe. Isso não aconteceu em Vale assim para vocês? Isso não abriu o olho nesse sentido? Porque parecia que tudo tava de errado, tava dando de errado na Vale. É que como o minério ainda tá alto, a gente tem uma preocupação, né? A gente não tem Vale no portfólio, a gente acha barato. Já tiveram? Já tivemos no passado. A gente não tem problema com commodity. Então não é problema. Tá, não, a gente gosta de commodity. Mas normalmente a gente gosta quando a commodity tá assim, lá embaixo, que o mercado acha que o mundo acabou. Sim, é aí que a gente gosta. Porque aí você acaba comprando, né, low cost producers, as que produzem mais barato, então você sabe que vão ser as que vão sobreviver em qualquer cenário, né? Óbvio, não vai ter o ROIC bom, mas você sabe que naquele momento ela sobrevive e numa volta ela nada praticamente sozinha. Sim. Então a gente não tem nada contra commodities, a gente é mais conservador em a hora que a gente quer comprar. Só esperava um momento mais oportuno, então, nesse sentido. Tá. Não, legal. É que Vale é uma dessas, né? Ela é uma das que tem essa eficiência em termos de custo. Sim, comparada aos pares, é muito melhor. Então, ela sobreviveria num cenário do minério mais baixo ainda. E o minério nem estava baixo. Só que o preço estava muito descasado. Enfim, eu quis perguntar isso porque foi um pouco desse cenário que o pessoal falava, pô, o terror tá colocado aqui, mas quando você parava por olhar, você falava, pô, é só ruído. É meio muito ruído, sabe? Parece que tudo do ruído tá precificado como tudo tivesse estado muito errado, entendeu? Aí eu quis trazer isso à tona. E eu não posso deixar de perguntar também, eu queria perguntar sobre Klabin. Não sei se vocês têm ou não têm, vocês têm algum tipo de visão. Porque o pessoal sempre me zoa aqui e fala, pô, ele tem que perguntar de Klabin pra todo mundo, porque senão não faz sentido ele fazer o podcast. Eu, pessoalmente, tenho o Klabin. O pessoal me conhece aqui e fala que eu pergunto de Klabin. Então, eu pergunto. Vocês têm alguma coisa contra papel e celulose? Não, a gente adora. E se vocês gostam ou não? E de qual das empresas vocês escolheriam assim? Ou já tiveram como a nossa carteira é pública, né? Há 6 meses atrás, as pessoas podem ver. A gente tem Klabin no portfólio. Boa. Então a gente tá com você. Não, eu sabia que eles tinham Klabin, eu só quis perguntar. A gente gosta, sim. Não. Acho uma excelente empresa. Melhor do que Suzano, na visão de vocês? Diferente, né? Suzano é mais pancadaria de commodities. Ela é mais meio do caminho entre uma Irani e uma Suzano. A gente gosta, ela tem flexibilidade, então a gente gosta da Klabin. É mais nesse sentido, é mais Vocês têm Suzano também? Não, só Klabin. É mais para essa proteção, então, que vocês falam. Dado essa composição do portfólio da Klabin, é menos ciclo na veia, assim, mais uma previsibilidade nesse sentido. E o pessoal aqui no chat também estava perguntando por que vocês não têm Petro? Se você olhar por valuation, ela é barata, mas é um negócio que todo dia você corre o risco de gerência do governo, aí vai dar dividendo, não vai dar dividendo, aí vai investir em refinaria, não vai. Então, é um negócio assim... Não, porque o pessoal fala isso porque Petro subiu muito, né? Sim, exato. Não é que a gente acha que é cara, é porque eu consigo fazer um modelo que Petro vale muito pouco, consigo fazer um modelo que vale muito. A gente não gosta dessa imprevisibilidade. Mas você tem óleo no portfólio? Não. Zero hoje. Quando você abre o portfólio assim, que a gente foi falando de picados, como que ele tá mais ou menos hoje, assim? Então você tem
Se você pudesse falar assim, porque você está 100% praticamente 100%. Pouca né? composição. Você está 100% mais defensivo ou mais agressivo ou mais... Não, a gente sempre tenta, eu não tenho ideia o dia de amanhã. Uhum. Então, quando a gente constrói o portfólio, eu quero fazer um portfólio blindado. Uhum. Então, a gente procura, né? A gente sempre acaba olhando quais são os principais drivers que podem machucar ou não um ativo no curto prazo. Então, o câmbio. Se o câmbio vier para cima, óbvio que para a Klabin é bom. Mas tudo bem, se vier para baixo, o quanto vai machucar ela vis-à-vis do que eu estou pagando hoje? Eu tenho uma outra empresa que se beneficia com o câmbio para baixo. Tudo bem, como é que vai ser com o câmbio para cima? Então, a gente sempre meio que faz um pior cenário de cada lado e, no final, tentar fazer um portfólio que seja balanceado, que eu não vire torcedor para os juros cair, ou para os juros não cair, ou para o dólar cair, ou para o dólar não cair. Eu quero fazer um portfólio que, assim, eu vou ganhar dinheiro de qualquer jeito a longo prazo, é o que a gente acredita. Sem precisar torcer para ter um mercado bullish, um mercado bearish, ou, vamos dizer, mais defensivo, mais otimista. Porque é isso, que a gente estava brincando dessa esquizofrenia do mercado. Se eu fosse fazer isso, em janeiro eu estaria bullish, aí agora eu estaria bearish, e aí eu só ia ficar tomando violino na cabeça. Então, por isso que é importante essa disciplina. Quando todo mundo está bullish, né? Todo mundo acha que o negócio... Então, os juros derreteu, a bolsa subiu, muito fluxo. A hora que a gente vai baixando a vela. E na ponta contrária agora, quando os juros porrou, né? Teve muito estresse, tal, é a hora que a gente está gastando caixa. E aí, com isso, a gente consegue dormir tranquilo. Então, é mais ou menos banco. Hoje vocês mantêm posição Itaú. Relevante? Perto de 10% do fundo. Tem alguma regra de vocês não poderem ter? Tem, eu não posso ter, né? A gente tem 2 regras importantes. Eu tenho 2 níveis máximos de concentração. Tá. Empresas desalavancadas e com a geração de caixa muito no curto prazo, que é como se fosse uma NTNB curta, né? Por causa da duration do papel. Eu posso ter até 25% do fundo. Hoje, minha maior posição está em perto de 17%, mas a gente já teve posição de 25% do fundo. Isso para empresas desalavancadas, né? Por que é importante esse negócio da alavancagem? Porque você está comprando o equity, mas na verdade você corre também o risco da dívida. Então você tem uma empresa alavancada como se você estivesse alavancando a sua posição. Então empresas desalavancadas até 25%, empresas alavancadas ou com duration muito longa, que vamos dizer, é uma empresa que tem muitos anos de investimento e parte importante do retorno, né, tá na perpetuidade, aí meu limite é até 15%. Entendi. Hoje eu tenho uma posição de 17%, uma posição de 14% e várias de 10%. E aí, você pode citar? Não queria muito citar, porque senão os meus sócios me batem. Que não pode? Umazinha. Mas o setor... Não, Klabin... Klabin e Itaú. Tá bom. Klabin, Itaú é 10 e Klabin é 17. Ótimo. Pessoal, pega a dica aí. Pega a dica. Ficou contente. A dica é investir com a gente, porque a hora que o Klabin subir, a gente vai vender e vocês não vão vender. É verdade. Então investe com a gente, que a gente sabe a hora certa de entrar isso aí. Eu queria também até que você pudesse falar um pouco agora, você tocou nesse ponto, né, do pessoal que quer investir com vocês. Conta um pouquinho, então, de como que está hoje a estrutura da gestora. É um fundo só? São vários? Como que são esses veículos? O mínimo para aportar, se você puder passar isso para o pessoal. Claro. Que a gente tem na plataforma aqui também. Enfim, agora vai fugir da minha mente. Qual que é? Se eu não me engano, acho que tem um aqui na É plataforma. o Guepardo Institucional FICFIA. Deve ser esse daí. Que é o que a gente tem hoje. uma estratégia. Então, o que muda... Eu tenho um long bias, que é um pouco diferente. Eu não sei se está na plataforma da Genial. Eu tenho, né, o fundo de previdência, que também, eu não sei se pode ser acessado ou não via Icatu aqui na Genial, mas que acaba mudando um pouco a estratégia, porque tem alguns limites pela SUSEP, então não posso ter mais de 15% numa empresa, então acaba tendo algumas variações pequenas, mas o grande foco nosso, assim, é uma estratégia, é um tipo de empresa que a gente gosta, a gente acaba dividindo entre todos os fundos muito semelhantes, então se fizer correlação, vai ser uma correlação bem alta. A aplicação mínima é 5 mil, se eu não me engano, movimentação depois é de 1.000, 2,20 de taxa, tudo que a gente está falando de retorno, né, e o que o cotista pode ver já é líquido dessas taxas. E é D mais 30 todos? D mais 30, exato, todos D30. Legal. E aí só não tem nenhum tipo de... Como que eu falo? Diferença em uma empresa que tenha num fundo que não tenha no outro. Se, por exemplo, você tem Klabin no institucional que está aqui, você vai obrigatoriamente ter ela em algum outro? Sim, no de prévio vai ter, não é que é uma obrigação, mas... Mas normalmente ele vai acompanhar tudo, só para o pessoal saber. O que mudou, por exemplo, no meu long bias, a gente fez um investimento no fechamento de capital do Banco Alfa, né, na OPA. Entendi. Isso nos outros não tinha, então ele estava alavancado nesse fechamento de capital, até por isso, se olha, o meu long bias foi melhor que o... Por mais que o nosso fundo tenha ido muito bem, o long bias foi melhor ainda que ele. Entendi. Então mais... Você não vai ter Klabin num e Suzano na outra. Não, maravilha. Era isso que eu queria perguntar. E o pessoal que quiser acessar vocês têm rede social?
Temos. Vocês têm Instagram, site? Acesse nosso Instagram, Guepardo_investimentos. A gente acaba colocando quando saem as cartas trimestrais, o resultado do mês. Tem algumas aquelas bolinhas lá de Q&A, né, para tentar sanar algumas dúvidas. Então a gente acaba botando algumas frases que a gente acha interessante. A gente não é tão ativo no Instagram, mas a gente prefere colocar pouca coisa e realmente... Coisa de qualidade. Coisa de qualidade, Não, exato. faz sentido. Eu vou deixar aqui em aberto para que você volte daqui a um tempo e você fale mais 2 empresas que vocês estão olhando. Ele falou 2, Itaú e Klabin. Aí eu volto daqui a 2 anos e falo de Klabin e Itaú de novo. Aí você repete. Pode ser que continue na carteira, né? Pode ser que vocês tenham comprado de novo. Roberto, muito obrigado pela sua presença. Acho que é muito bom de entender, de sempre ter essa convicção assim, de uma estratégia de longo prazo, de investir em negócios. Eu acredito nisso também, então acho que eu estou em casa aqui nesse sentido. E é bom para o pessoal ver que investir em negócio é aquilo. Você tem que ir levando ele ao longo do tempo. Não dá para você querer em um dia que tudo dê certo, porque não é assim na vida real, né? Exato. Então, muito obrigado pela sua presença, foi muito bom. Nishio, obrigado também. Obrigado, Roberto. E manda uma mensagem pro pessoal aí que você quer. A gente sempre fala isso, né? Dá uma dica aí pro cara que tá investindo. O cara começou a investir. O que ele tem que pensar, o que ele tem que fazer, assim, na sua visão? Então, vou olhar até para a câmera para falar isso aqui. Eu tô falando com você, investidor. Acho que a primeira coisa é o dinheiro que vocês investem em renda variável, no fundo, ou em ações, tem que ser o último dinheiro que você vai precisar. Então, não adianta tentar ganhar dinheiro no curto prazo, achar que tudo vai dar certo, não cai no conto dos amigos que contam só as empresas que deram certo. As pessoas escondem os erros, né? Normalmente só contam os sucessos no churrasco. Então, se não acredita que todos os seus amigos todos estão ganhando dinheiro e só você está perdendo. Então, é importante separar um pedaço do patrimônio que realmente não vai ser usado. Porque é esse dinheiro que vai permitir um ganho de capital importante por uma aposentadoria. A gente nunca sacou R$1 do fundo, né? Então, é o que a gente acredita, é a nossa aposentadoria. Se não tem onde investir com um retorno interessante, a gente é o primeiro a querer fazer caixa no fundo, porque a gente está no mesmo barco que vocês, né? A gente investe na mesma estrutura. Então, realmente, utilizar um dinheiro que não vai ser... um dinheiro que não tem importância de curto prazo. É a última reserva de emergência que vocês têm na hora de fazer investimento. Então, a gente fala, eu prefiro que invista menos dinheiro, mas deixe no longo prazo esse dinheiro, porque é aí que a gente ganha performance com isso e que você consiga ter uma rentabilidade boa aí para ajudar num futuro. Exato, é isso aí. Obrigado, então, pela presença. Nishio, obrigado também. Obrigado. Pessoal, lembrando, rapidamente aqui nesse final, a gente tem aqui, como eu falei, lá no comecinho da live, se o Guimas puder trocar, a gente está fazendo, a Genial está participando também para arrecadar fundos lá para o Rio Grande do Sul, pela toda a questão que está acontecendo, toda essa questão toda climática que está acontecendo lá. Muita gente perdeu tudo, como eu falei, tá? É uma situação bem caótica mesmo, e a Genial está participando para arrecadar fundos. Você pode usar o QR Code para fazer o Pix, qualquer valor, né? O que você achar que faz sentido, ou diretamente usando doacão, ok? @genial.com.vc. A gente vai pegar esse dinheiro e a Genial vai mandar para 2 ONGs, OneGo e Fundação Sicredi, ok? Então, muito obrigado, gente. Valeu, pessoal. Muito obrigado a todos. Forte abraço. A gente se vê no próximo episódio. Falou. Obrigado. Valeu. Tchau. A Genial tem uma novidade para você que não consegue assistir toda a programação do nosso YouTube, mas também não quer perder os pontos altos dos nossos vídeos e lives. É o canal de cortes da Genial. Lá você fica por dentro das informações mais relevantes e falas mais marcantes do time aqui da casa e de convidados. Tudo em poucos minutos e direto ao ponto. Inscreva-se agora e ative as notificações.